chamado não pode ser ignorado. Ele ecoa, não é acaso, não é conveniência, é propósito, é destino. Um lugar foi separado para você, onde o céu toca a terra, onde vidas são alinhadas, onde corações são incendiados. Vivemos um tempo de pressa, distrações e solidão. Lares fragmentados, relacionamentos superficiais e corações vazios revelam o preço da ausência da mesa. Onde não há mesa, faltam encontros. Onde não há mesa, perde-se o diálogo. Onde não há mesa, se apaga a chama da comunhão. A mesa está posta. O momento chegou. E ela só será completa quando você ocupar o seu lugar. Pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias em 1 Samuel. XVI. Primeiro Samuel 16. Vamos ler o versículo 1 em diante. O Senhor Deus disse a Samuel: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá até Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu o escolhi, um dos filhos dele, para ser rei. E Samuel disse: como posso fazer isso? Se Saul souber disso, ele me mata. O Senhor Deus lhe respondeu: leve um bezerro e diga que você foi para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Versículo 4, amém? Está acompanhando? Amém ou não? Amém. Versículo 4. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram: a sua visita é de paz? Sim, respondeu ele. Eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venham comigo. Ele mandou que Jessé e seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: este homem que está aqui na minha presença e na presença de Deus, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência e nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então Jessé chamou o filho Abinadab e o levou a Samuel. Mas Samuel disse: este também não foi escolhido pelo Senhor. Aí Jessé trouxe seu filho Simeia, e Samuel disse: o Senhor Deus também não escolheu este. Assim Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos. Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos, e Samuel disse: o Senhor Deus não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho? E Jessé respondeu: tenho mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Ele era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: é este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite,
ungiu Davi na frente de seus irmãos, e o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele, e Samuel voltou para Ramá. Amém? É muito engraçado como Deus faz as coisas. E Deus sabe o desafio que é para estarmos aqui. Amém? Deus sabe o quanto é desafiador para estarmos aqui. Mas uma coisa muito importante é que, se a gente for trazer um contexto do que está acontecendo aqui nessa história, nesse momento aqui que Samuel vai até Davi para ungí-lo como rei, o contexto é bem simples, é bem prático, os irmãos conhecem a história. Samuel, um homem importante, reconhecido naquela época, sacerdote, juiz, profeta, um homem com o devido respeito e reconhecimento daquele tempo. E a Bíblia mostra aqui um pouquinho antes que nesse tempo está havendo uma transição no meio do povo de Israel. E a transição estão saindo do tempo dos juízes e entrando no tempo dos reis, da monarquia. E um pouquinho antes a Bíblia mostra aqui esse contexto de Saul, quando Deus fala para Saul e fala: olha, vai lá e unge a Saul. Deus fala a Samuel: unge a Saul. E ele se torna então o primeiro rei de Israel. Amém? Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul, amém? E a Bíblia fala que começa a acontecer aqui uma série de situações. E Saul, a Bíblia fala também que Saul era um homem de boa aparência. As pessoas olhavam para ele e falavam: meu, esse cara tem cara de rei. Tem cara de rei, é alto, tem postura. Olha o jeito que ele olha, olha o jeito que ele fala, olha o jeito que ele se comporta. Sabe assim, quando você olha para o pastor Wellington e fala: meu, esse cara é bonitão demais. Não quando está perto de mim, né? Porque eu sei que não dá para comparar. Mas é assim que olhavam as pessoas, o povo. A Bíblia diz que o povo mesmo olhava e falava isso sobre Saul, que ele era um homem de boa aparência. Se tem boa aparência, serve para ser o quê? Líder. Serve para ser o quê? Rei. E assim foi que naquele momento Saul foi ungido, dentro de um contexto todo que Samuel ali foi usado por Deus. Mas a Bíblia diz que começou a haver alguns problemas. Diz que as coisas começaram bem, mas terminaram como? Mal. E a Bíblia diz também que mais importante do que como começa é o fim das coisas. Então, o contexto que nós temos aqui é que o pecado, a desobediência desse homem, de Saul, frente às ordens de Deus, frente àquilo que Deus manda fazer, e a reincidência disso, começa a desagradar o coração de Deus. E a Bíblia fala um pouco antes aqui, se a gente for ler, os irmãos já conhecem a história, fala que Deus rejeita Saul como rei. E aí entra esse texto que a gente está lendo aqui. O que acontece? Samuel ainda fica relutando e falando: não, Deus, calma, mas ele é rei, tem boa aparência, o cara é da hora, todo mundo olha para ele e fala que ele tem postura de rei, tem tudo para dar certo. Só que uma coisa muito interessante começa a acontecer aqui, que Samuel, mesmo tentando salvar ainda, limpar a pele de Saul, Deus fala para ele: ó, tá bom, para aí, só faz o que eu estou mandando, segue em frente. Entende? Segue em frente, porque eu quero que você vá para Belém, vá na casa de Jessé, e um dos filhos de Jessé, esse sim vai ser o novo rei. Por quê? Porque eu não escolho segundo a aparência, como vocês fazem. Eu escolho segundo o coração. Isso se repete ali, esse entendimento daquilo que Deus queria trazer para Samuel como entendimento, como lição, ainda talvez não tinha sido claro para ele. Sabe quando Deus fala, ou alguém fala para você: só faz agora, faz porque eu estou falando para fazer? Alguém já falou isso para você? Já falou isso para você? Só faz. Pega ali água. Por quê? Porque eu estou pedindo, só faz agora, depois eu explico. Mas aconteceu isso com Samuel, com o profeta naquele momento. E aí passa um pouquinho, ele chega lá, mesmo com medo de ir, porque seria bem complicado se Saul descobre isso. Deus alinha uma estratégia com Samuel, e ele chega então na casa de Jessé, chega ali naquela cidade. E a Bíblia diz que naquele momento começa a chegar ali primeiro Eliabe, os filhos mais bonitões, de novo, mesmo padrão. Boa aparência, bonitão, alto, né? Pessoas vistosas, pessoas que todo mundo passa na rua e fala: meu, que pessoa de boa postura,
sabe? Que é uma pessoa que chega na igreja e você fala, meu, olha, não tem como, deve ser pastor, deve ser pastora, é líder, certeza que é líder. Meu, como pai, deve ser um pai maravilhoso, como mãe, deve ser uma mãe maravilhosa, deve ser um bom avô, uma boa avó. E de novo acontece isso, se repete a cena, se repete o momento. Mas Deus fala claramente agora para Samuel, Samuel, ó, já que você não entendeu ali um pouquinho antes, agora eu estou falando para você claramente, eu não julgo como vocês julgam. Vocês julgam a aparência, vocês vão pelo que vocês estão vendo, vocês vão pelo que as pessoas estão mostrando, mas eu julgo o coração. Para mim, o coração tem que estar alinhado com a minha vontade. O coração tem que estar alinhado com o meu coração, senão não adianta nada a aparência. E a aparência é importante ou não, irmãos? É ou não? Quem acha que é importante, levanta a mão aí. Quem acha que não é importante? Quem não acha nada? A aparência também é importante, não é? Claro que é importante, senão Deus não tinha feito a gente tão lindo como a gente é, não é verdade? Deus não tinha feito as obras dele, a natureza tão linda como é, lógico que a aparência é importante. É claro que é. E eu vou te falar uma coisa aqui, olha para mim aqui, ó, olha aqui para mim. Você é perfeito e perfeita como Deus queria que você fosse. Sabia disso? Olha para mim aqui, ó, olha para mim. Você é perfeito e perfeito fisicamente, como Deus queria que você fosse. Seu cabelo, seu rosto, seu pé, seu braço, se você engordou igual eu, emagreça em nome de Jesus. Mas Deus te fez perfeito, e você é perfeito, perfeita, como Deus queria que você fosse. Deus sabe o porquê Ele está falando isso para você. Você é perfeito, irmão, você é perfeita. Você é sonhado, é esperado, é desejado por Deus realmente, projetado por Deus. Você é lindo, você é linda em nome de Jesus. Amém? Mas uma coisa que Deus ama mais do que isso ainda, é o seu coração, é o que está dentro de você. É o conteúdo, é o que você apresenta de fato. E aí vamos lá, o que acontece nesse momento? Chega um, chega outro, não é isso? Quantos irmãos foram? Quantos filhos de Jessé foram? 7 filhos de Jessé. Dentre os 7 filhos de Jessé, qual foi o escolhido? Nenhum deles. Naquele momento ainda não, certo? Naquele momento ainda não. Naquele momento ainda não tinha acontecido. E aí a hora que o profeta pergunta para ele, meu, tem mais alguém? Não é possível que eu vim aqui enganado, que eu estou viajando. Não é possível que eu não estou ouvindo a voz certa, não é possível que a direção está errada. Tem alguém ainda aqui? Tem mais algum filho? Tem alguém que eu não estou vendo aqui? Tem alguém lá no quarto escondido? Tem alguém lá na salinha que está perdido, que vocês não estão vendo? Entende isso? Tem alguém lá em cima? Tem alguém bebendo água no banheiro que eu não estou vendo ainda? E aí Jessé fala para ele, sim, tem. Tem um que está lá cuidando das ovelhas. E aí quando ele chega, Deus confirma no coração de Samuel e fala assim, esse sim é o ungido do Senhor. Esse é o escolhido para ser o rei de Israel. Esse sim é o homem que Deus olha e fala, meu coração está alinhado com aquilo que, o coração dele está alinhado com aquilo que eu espero de uma pessoa, de um líder, de um rei. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu quero começar aqui minha oportunidade de ministração. Quero começar aqui essa conversa tão maravilhosa. E o bom é que já vieram 2 ótimas ministrações de pastores abençoados aqui. E alguns contextos de essa parte de entendimento mais teórico já foram trazidos também. Amém ou não? Deus já tem falado contigo aqui. Mas o primeiro ponto que eu quero conversar aqui com os irmãos e trazer aqui é que, se você for anotar, anote. O ponto 1 é reorganizando o futuro na mesa. Reorganizando o futuro na mesa. Como a gente já conversou aqui, a Bíblia diz que Saul, ele cometeu pecados e desagradou a Deus, Deus o rejeita, amém? E nós temos visto, a palavra fala isso, nós como cidadãos que somos, nós como pessoas que somos, sabemos que quando um governo, quando um rei, quando alguém que governa não é temente ao Senhor e caminha em pecado, todo o povo
sofre junto. É verdade ou não? Essa é simplesmente a verdade. Essa é a história, essa é a verdade que a gente vive hoje aqui, ó. Não importa o tamanho aqui, nós vivemos essa realidade. E essa sequência de pecados, de erros de Saul ali, de desobediência, de reincidência, até mesmo Saul tentando mostrar que não era bem aquilo, tentando argumentar em algum momento, tentando trazer ali um contexto de não, mas praticamente está certo o que eu fiz. Porque quando Deus fala para ele, olha, vá e acabe com toda a cidade, acaba com tudo, Saul faz o quê? E o povo e o exército dele, Saul fala, não, espera um pouquinho, acaba com tudo sim, mata tudo e todos, mas, espera aí, só prende o rei, não mata. E Deus mandou acabar com tudo, eliminar tudo. Já tinha um contexto para Deus fazer isso. Deus não fez nada do nada, tinha um contexto para Deus tomar essa decisão. Mas Saul e o seu exército, seus homens, decidiram só prender o rei Agag naquele momento. E além de tudo, preservar os bons animais. O que parecia boa gordurinha, eu guardo também. Sabe uma coisa que nós aprendemos aqui? E por isso que é tempo de nós ouvirmos a voz de Deus. E nessa palavra sobre chamados à mesa, é entender aquilo que Deus quer para nossas vidas, em nome de Jesus. É ter clareza daquilo que já começou agora há pouco com o pastor Ricardo, pastor Juninho, e vai se estender o resto do nosso dia aqui. É ter clareza daquilo que Deus quer falar e fazer em nossas vidas. Porque se tem uma coisa que Deus faz, irmão, olha uma coisa, Deus te leva muito a sério. Deus te leva muito a sério. Deus leva a sério a sua história. E Deus leva a sério as alianças que Ele faz com você. E vou falar para você uma coisa muito importante aqui. Quando Samuel é tomado, Deus toma a decisão de falar, Samuel, vá, porque eu rejeito Saul, unja um dos filhos de Jessé, vá a Belém, aquela pequenininha cidade, aparente insignificante, simples, e lá eu vou te mostrar o homem que eu tenho escolhido, aquele que você vai ungir de fato. E a princípio meio confuso, meio perdido a conversa, Samuel sem ter tanta clareza do que está acontecendo, mas Deus tinha toda a clareza e toda a certeza do que estava fazendo. Como nós temos aprendido através da palavra de Deus, Deus não se confunde, Deus não perde a mão, Deus não se engana, Deus não perde o controle das coisas. Deus continua com o controle de todas as coisas sobre nossas vidas. E eu falo isso para você, sabe por quê? Porque o que aparentemente era legal, o que Saul fez naquele momento, parecia legal, era de boa aparência, parecia que havia uma boa intenção por trás disso. Mas olha para mim aqui, Deus não está preocupado com a sua boa intenção, Deus não está preocupado com a sua aparência, com aquilo que parece legal, com aquilo que parece bonito. Deus está preocupado se o teu coração está alinhado à vontade dEle, em viver em obediência diante dEle. É isso que nós precisamos entender e ter clareza aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Quando eu falo que é tempo de reorganizar o futuro, reorganizando o futuro na mesa, nós precisamos entender que o texto de Apocalipse 3, que já foi tão ministrado aqui, explicado aqui, ele começa com um processo, porque nosso Deus é um Deus de processos. Ele começa com uma etapa, com um passo a passo acontecendo. O versículo 19, lá de Apocalipse 3, ele começa assim, 3:19. Eu corrijo e castigo todos que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós juntos cearemos.
É necessário que se haja um entendimento de que Deus não está alinhado, Deus não está preocupado de fato e de verdade com aquilo que nós entendemos que aparentemente é bom, com aquilo que aparentemente tem jeito, cara e expressão de boa intenção, aquilo que aparentemente tem cara de ser bonitinho, organizadinho, legalzinho. Deus não está alinhado com essa agenda. A agenda que Deus está alinhado é o caminho da obediência. Presta atenção numa coisa que é importante. Para que se haja um processo de organização de novo, Deus vai usar às vezes situações, cenários e pessoas. Nesse contexto de reorganização, por conta do pecado de Saul e a consequência para o povo de Israel, Deus usa Samuel de novo e fala assim: Samuel, vá, não questione, vá e faça o que eu estou mandando. Siga a minha ordem, faça aquilo que eu estou mandando. Eu estou rejeitando esse, mas eu estou levantando um homem que é segundo o meu coração, que é segundo a minha vontade. Deus levantou Samuel para reorganizar o futuro na mesa. Deus usou Samuel para reorganizar aquilo que tinha sido bagunçado, perdido, porque o pecado é a única coisa que nos afasta de Deus. O pecado é a única coisa que nos atrapalha, que nos interrompe de viver a plena vontade do Senhor sobre nossas vidas. E quando nós lemos esse texto aqui, Jesus nos chamando e fala: olha, eu estou à porta, eu estou do lado de fora. Eu estou esperando você abrir, porque Deus não vai invadir a porta. Jesus não vai chegar metendo o pé na sua porta. Jesus vai chegar sempre com a mesma fala: olha, eu estou corrigindo porque eu te amo. Eu estou corrigindo porque eu te amo. Eu vou continuar insistindo, batendo, te chamando, porque eu te amo. Eu te amo, eu te amo e eu te amo. E mesmo que hajam falhas, mesmo que hajam pecados, a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça quando nós confessamos o nosso pecado. Precisamos ter clareza que é tempo de reorganizar o futuro em nome de Jesus. E se reorganiza o futuro sendo uma pessoa que entende que o primeiro passo é o arrependimento. O primeiro passo é o reposicionamento. O primeiro passo é falar: olha, Deus, se eu estou caminhando para o lado errado, parecendo que está tudo certo, eu não quero mais. Eu não quero ser uma igreja que tem aparência de igreja boa. Eu não quero ser um cristão com boa aparência. Eu não quero ser uma pessoa que parece um bom crente. Eu não quero que as pessoas venham e olhem para mim e falem: meu, como você é uma bênção, como você é legal, como você é bacana. Mas no fundo só você e eu sabem quem nós somos. Só você e eu sabemos quem nós somos. Para que haja reorganização, para que haja um processo de mudança nesse sentido, é necessário começar por meio do arrependimento. Só vamos chegar na mesa através de um processo chamado arrependimento. Só vamos chegar na mesa através de um processo chamado arrependimento, posicionamento. E Deus nessa manhã nos chama para um posicionamento, nos chama para um caminho de arrependimento, a um caminho de olhar e falar assim: olha, Deus, olha para mim aqui, Deus, olha para mim como eu sou, Deus. Todo mundo até bate nas minhas costas e fala que é legal. Todo mundo até olha para mim e fala que eu sou uma bênção. Eu faço, eu dizimo, eu oferto, eu chego no horário, eu faço tudo que parece bom. Mas eu não quero mais viver só da boa intenção. Eu não quero viver só da boa aparência. Eu não quero mais viver só daquilo que parece ser o certo e parece ser o legal. Eu quero viver segundo a tua vontade, segundo o teu coração. Amanhã é tempo de nós reorganizarmos o futuro. Isso começa através de homens de Deus, de pessoas de Deus, de profetas, de mesas colocadas à nossa frente. Temos aprendido aqui, ouvido todo esse período, que mesa é lugar de comunhão, de intimidade. Mesa é lugar de olhar para o outro e falar assim: meu, olha aqui para mim. Se a gente está na mesa, é porque a gente tem comunhão, certo? E se a gente tem comunhão, a gente tem intimidade. E se tem intimidade, eu preciso de falar: está errado, precisa mudar isso. E a gente pode voltar lá desde a minha primeira conferência aqui. Sou nós. Entende isso? Precisamos ser um. E quando somos um no Senhor, nós temos o quê? Liberdade e comunhão. Eu tenho liberdade de olhar e falar.
E aí depois a gente vai para a segunda, que eu estive aqui. E a gente fala, olha, Senhor, que o seu reino, que a tua vontade seja estabelecida, o teu governo seja estabelecido assim na terra, como é feito no céu. E hoje nós estamos aqui falando, Senhor, eu quero sentar à mesa que o Senhor tem batido a porta e me chamado para eu cear contigo, Senhor, comigo. Mas olha que Deus usa pessoas também para isso. Deus usa pessoas, irmãos e irmãs, pessoas comuns, pessoas do dia a dia. Em alguns cenários Deus vai usar pessoas como usou Samuel. Um homem importante ou não? Homem importante, profeta, juiz, entende isso? Sacerdote, o cara era o bichão, o cara era bom demais. Respeitado, reconhecido, entende isso? Mas eu vou falar para você, às vezes, olha para mim aqui, ó, às vezes Deus vai usar pessoas simples também, para reorganizar e te ajudar a reorganizar o seu futuro. Numa mesa simples. Se a gente volta lá em 2 Reis 4, a gente vai ver um contexto maravilhoso no versículo 5. 2 Reis 4. Se quiser colocar aqui, a gente acompanha junto, por favor. Segundo Reis 4. Certa mulher que era viúva de um dos membros, pode deixar aí mesmo, de um dos profetas, foi falar com Eliseu e disse: o seu marido morreu. Como o senhor sabe, ele era um homem que temia Deus, o Senhor. Mas agora, um homem a quem ele devia dinheiro, veio para levar os seus 2 filhos, a fim de serem escravos como pagamento da dívida. O 2. Eliseu perguntou: o que é que eu posso fazer por você? Diga. O que é que você tem em casa? Ela respondeu: não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite. Eliseu disse: vá pedir que seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois você e seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar o azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os filhos e fez o quê? Fechou a porta. Pegou um pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Depois, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos seus filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu, e ele disse: venda o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e seus filhos irem vivendo. Amém? Então no primeiro processo que eu contei aqui para vocês, foi Samuel que foi usado, amém? A coisa ficou feia, o pecado começou a entrar através de Saul ali, toda a nação seria contaminada com isso, amém ou não? Prejudicada com isso, porque onde há pecado, há destruição, não tem como negociar isso. Onde há pecado, há destruição, a quebra de aliança, a quebra daquilo que Deus honra. E nós temos aprendido muito isso, o pecado é a única coisa que nos afasta de Deus. Mas Samuel foi usado por Deus, amém? Ele tentou questionar, ele tentou entender, olhar de novo com o olhar dele. Deus falou para ele: não é com esse olhar que você vai olhar. Eu quero que você olhe com o meu olhar, porque você olha a aparência e eu olho o coração. E o que interessa é o que eu estou falando, porque eu sei o que estou fazendo, porque eu te fiz, eu que te criei, e eu que sou o governador dessa terra. Eu sou o seu Salvador, mas eu também sou o seu Senhor, amém? E aqui nós vemos um outro cenário, que meu pai ministra há tantos anos sobre nossa vida. O cenário de uma outra pessoa organizando o futuro à mesa. Essa outra pessoa simples chama-se uma pessoa normal, uma mãe. Tem o profeta Eliseu aqui? Tem. Mas quem que organiza a família quando o negócio começa a ficar feia? É a mãe. A Bíblia diz que essa mulher foi atrás do profeta Eliseu e falou: olha, meu marido que é seu servo, que era seu servo, morreu, e agora ficou um monte de dívida para a família. E das dívidas que ficaram, vieram atrás dos meus 2 filhos, e estão querendo levar eles como escravos. Vão vender como parte do pagamento. Vão levar embora como parte do pagamento. E ela desesperada foi atrás dele, do homem de Deus. E o homem de Deus sempre tem uma resposta para aquele que está procurando. Sempre haverá uma resposta de um homem de Deus, uma direção de um homem de Deus.
E essa mulher, em obediência à voz de Deus, através de um homem, através de uma pessoa simples como eu e você, ela se torna naquele momento a pessoa que começa de novo um processo de reorganização do futuro da casa dela. E aonde ela fez esse processo de reorganização? A mesa, um lugar simples e comum da vida dela. O versículo 4, a Bíblia diz que ela entrou e ela fez o quê? Ela fechou a porta. E eles pegaram as vasilhas vazias, um pouquinho de azeite que tinha, e começaram a derramar sobre as vasilhas que tinham. E a Bíblia diz que mesmo pouco não parava, não cessava o azeite. O azeite continuava a jorrar sobre aquelas vasilhas, conforme a ordem tinha sido dada pelo profeta. Amém ou não? Só que olha uma coisa, essa mulher como mãe, uma mulher simples, ela foi usada por Deus para reorganizar, para trazer de novo direção, destino, à vida dela e à família dela. A família dela estava perdida ou não naquele momento? Uma pessoa importante morreu. Havia luto naquela casa. Quem já passou por luto sabe quanto é difícil isso. Quem já passou por momentos de dureza, de dificuldade, sabe quanto é difícil isso. Mas eu vou falar uma coisa para você. Era só o luto que estava ali, que já é muito pesado? Não. Tinha dívida ainda na casa. Provavelmente não tinha um planejamento tão bem alinhado no meio da família, mesmo aquele homem sendo um homem de Deus, sendo servo de Eliseu. A família, como diz meu pai sempre, não estava alinhado com o pensamento e com a caminhada do servo de Eliseu, do profeta. E aí simplesmente essa família se vê perdida, sem chão, porque o homem da família, o cara que provia tudo, não está mais entre eles, morreu infelizmente. E aí começam as ameaças, começa o processo de dureza, depois do luto, que é o quê? O tempo de possibilidade de escravidão. Sabe quando a coisa parece estar toda sob controle na sua vida e de repente a coisa perde o controle? Já aconteceu isso com você? De repente está tudo bem aqui, de repente acontece algo que ninguém previa. Ninguém fica vivendo e falando, daqui a pouco alguém vai morrer em casa. Chega em casa, não, hoje o Douglas vai morrer, minha mulher faz isso. Ela nem pensa isso, ela nem consegue pensar isso. Nem existe essa possibilidade, não é? E de repente alguém morre dentro de casa. De repente alguma coisa ruim acontece. Só que naquele momento ela é ameaçada em relação a ela, em relação à dívida, às dívidas que ela tem, em relação àquilo que seria o futuro dela, que era uma das preocupações também que se mostra no final. Mas aquela família começa a viver um processo de possível separação, um processo terrível, onde os filhos, os credores que tinham emprestado dinheiro, as dívidas que tinham acontecido, eles voltam e falam, olha, eu vou levar seus 2 filhos como forma de pagamento. E o contexto histórico mostra pra gente, daquele tempo, que a possibilidade era grande de cada filho ir para um lugar diferente. Cada filho ia ser vendido como escravo para um lugar diferente, eles não iam ficar no mesmo lugar. Escravidão, dívida, luto, sofrimento, possível depressão. Como estava a cabeça daqueles meninos? Como estava a cabeça daqueles filhos? Como estava a cabeça daquela mulher? Total desespero, total perdida. No primeiro cenário que eu trouxe de Samuel e Saul, havia um processo chamado pecado. O outro era só a vida comum acontecendo todo dia. Era só a vida normal acontecendo todo dia. E o processo de desorganização, de bagunça daquilo que seria o presente e o futuro, começa a bater naquela família também. Primeiro caso, Deus usa Samuel. Segundo caso, Deus usa uma mãe, uma pessoa simples dentro de casa. E o que eu quero falar para você, mãe, pai, em nome de Jesus, líderes, você que tem responsabilidade com isso aqui que nós fazemos, olha para mim aqui. Deus tem levantado você, Deus tem chamado você para reorganizar o futuro, a mesa. Aquela família quando está sentada ali, eu acredito, a mãe, todo aquele negócio acontecendo e ninguém entendendo muita coisa, a Bíblia fala que, fecha a porta, é só a gente agora. Não vai ter agora família de fora, não vai ter priminho, priminha, não vai ter amiguinho, não vai ter coleguinha, não vai ter ninguém agora. Agora é só a gente aqui sentado em volta da mesa. É só a gente aqui agora. A gente vai parar nós aqui e vai falar, olha, vamos reorganizar essa casa, porque virou uma bagunça, a gente perdeu o controle do que podia estar acontecendo. A gente não tem mais controle sobre o que está acontecendo.
Mas eu vou falar para você, na mesa, em Deus, em Jesus Cristo, que nunca para de bater a porta, que nunca desiste da sua história, não importa se é pecado, não importa se é fatalidade da vida, não importa se é um contexto normal que perde a organização, Deus nunca desiste de você. Ele continua como Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Eu estou batendo, eu quero entrar, eu quero fazer a sua história mudar de novo. Se o seu futuro está projetado como destruição, como separação, como escravidão, em nome de Jesus, eu quero te falar uma coisa, Jesus está à porta nessa manhã e te fala, eu posso reorganizar o seu futuro. E nessa manhã, sabe quem Deus está usando para isso? Essa igreja, pastora Cida, pastor Wellington, essa comunidade que organizou essa conferência, para falar para você, olha, há a possibilidade de reorganizar o futuro. Perdeu o controle? Foi pecado, irmão? Foi. Vem cá, deixa eu te dar um abraço. Foi pecado? Foi vacilo que você teve? Vem cá, não vamos caminhar no pecado não. Vamos sentar na mesa aqui, vamos trocar uma ideia. O que aconteceu, velho? Irmã, o que aconteceu? Irmão, o que aconteceu? Eu lembro de um contexto que minha filha, ela pequenininha, tinha 5 anos, 4 anos. Ela tomou uma decisão de... Ela não vai ver, né? Então dá para falar, né? Ela tomou uma decisão de jogar um pouquinho de comida atrás do sofá. Uma vez? Não. 2 vezes? Não. Eu acho que umas 3, 4 vezes, pelo menos. E a gente pegou, a gente viu. Depois, né? A primeira vez que eu vi, eu achei estranho comida atrás do sofá. Chamei a Dani, a gente olhou para a cara um do outro assim, achando estranho. E falou, deve ter caído um pouquinho. Deve ter caído. Segunda vez, falei, amor, você tem que tomar cuidado, para de comer no sofá, né, meu? Vai ficar caindo comida. E aí a gente falou, opa, tem alguma coisa estranha. Eu não lembro mais como foi que a gente pegou de fato, mas eu sei que a gente pegou, a gente descobriu. E... embora eu brinco muito com meus filhos, brinco muito, gosto bastante de ser o primeiro a fazer bagunça, me divertir, sempre falo que a gente tem que fazer bagunça mesmo com as crianças, né? Mas eu sempre falo também que na hora que eu falar para parar, tem que parar, tem que sossegar. E a Dani falou assim, amor, toma cuidado, por favor, como você vai falar, o jeito que vai falar, para não, né? Não chegar muito pesado. E cara, como foi lindo aquilo, porque no primeiro momento, a gente fez algo que eu aprendi na minha casa. Tá vendo? Depois ficam falando que eu sou chorão, tá vendo? Meu concorrente, pastor Ricardo, cadê? Tá aqui. Cara, como é lindo, eu sou fruto de mesa. Sou fruto de mesa. Sou fruto de uma família que entendeu desde pequenininho, desde cedo. Meu pai e minha mãe entendeu o que é importante, quão é importante a mesa de comunhão. Quão é importante sentarmos juntos. E essa mesa, às vezes, ela nem sempre é o objeto. Jesus mesmo fez ali coisas à beira de uma praia, né? Às vezes essa minha mesa foi dentro de um carro, foi sentado às vezes numa praça, foi pirando pipa, foi jogando bola, foi quantos momentos de mesa tive com meu pai e com a minha mãe. E eu sempre lembro que os momentos mais pesados, mais difíceis, mais desafiadores, de que eu estava errado enquanto criança, enquanto menino, adolescente, jovem, até como homem, que às vezes eles ainda insistem em chamar minha atenção, pastor, não sei porquê. Homem já casado, tem um monte de filho, meu. Eu lembrei depois dessa fala da Dani, que acho que foi um pouco antes, que eu lembrei que sempre foi uma fala do meu pai e da minha mãe com muito carinho. Sempre foi a base do respeito, sabe? Nunca teve a violência. E eu não vou ficar entrando no mérito aqui, eu sempre falo isso, não vou entrar no mérito de bate ou não bate não, tá bom? Em casa a gente não bate, ponto. Na minha casa nunca apanhamos, na minha casa nunca batemos, e assim educamos, certo? E são educados, e somos educados como filhos, e eduquei meus filhos assim. Mas o fato é que sempre fomos chamados à mesa, colocados à mesa de comunhão, sentados numa mesa para ser confrontados, sim, para ser colocado às vezes contra uma parede, sim, para ser reposicionado, sim, para reorganizar o futuro, sim. Quantas vezes o meu futuro foi reorganizado através da vida dos meus pais?
Quantas vezes Deus usou pai e mãe, usou meus amigos, pessoas próximas, minha esposa. Quantas vezes meu futuro foi reorganizado, porque o que havia naquele momento era uma sentença de escravidão, de morte, de destruição, de pecado, de raiz de pecado, de algo hereditário que ia ficar seguindo ali toda uma geração, geração em cima de geração. Mas vou falar uma coisa para você, Deus é lindo e Ele te ama. A Bíblia diz no 3,19, eu corrijo quem? Quem eu amo. Deus corrige quem Ele ama, Ele não corrige, não é à toa, não é por acaso, não é de qualquer jeito. Ele corrige porque eu amo. Em outras palavras olha, foi pecado? Foi fatalidade da vida? O que foi? Está escondendo? Está fazendo alguma coisa que não deve? Calma, não vou aceitar de qualquer jeito não. Mas vem primeiro, vem aqui na mesa. Vem, estou batendo, deixa eu entrar aí. Zaqueu não foi assim? Deixa eu entrar aí. Que negócio doido que aconteceu naquela casa, fala para mim. O que aconteceu na casa? O que aconteceu na mesa de Zaqueu? Fala para mim. O que aconteceu? A Bíblia não fala o que aconteceu. A Bíblia fala que houve salvação naquela casa, aleluia. A Bíblia fala que aquele homem falou, olha, eu me arrependo, eu devolvo, eu faço. Se for preciso eu dou tudo. Se for preciso eu devolvo 4 vezes mais. Mas houve salvação e houve arrependimento. Porque onde Jesus está, nunca mais, olha para mim aqui, nunca mais o futuro continua igual. Nunca mais a sentença de morte vai ser algo que é algo verdadeiro sobre a tua vida. Nunca mais a sentença de morte, de maldição, vai ser a tua última palavra. Nunca mais onde Jesus está, aquilo que está determinado como um padrão, precisa ser uma verdade. Jesus muda todas as coisas sobre nossas vidas. Na minha casa com a minha filha nesse dia, a gente sentou e foi muito legal, cara. Porque na hora que a gente sentou, eu perguntei para ela, eu falei, filha, aconteceu isso, tal. Bem bonitinho conversando, sabe? E ela, sempre vou lembrar dessa cena, ela baixou a cabeça assim e ela ficou, não se mexia. Com a cabeça baixada, não foi? E aí, a gente ficou quieto também, porque de verdade é uma hora que você não sabe o que fazer. Quem sabe depois manda o script, roteiro, um áudio, mentoria. Eu compro a mentoria se eu preciso. Mas cara, que gostoso poder se emocionar junto com ela. Entende? Porque na hora que ela levantou o olhar, foi para chorar. Chorar. Ela não falou nada. Como que ela ia falar alguma coisa? O choro dela, a lágrima dela entregou o que estava acontecendo. Naquele momento, o coraçãozinho dela de 5 anos, houve o que no coração dela? Arrependimento. Sabe por quê? A mesa do Senhor cura. Estava ali um pai e uma mãe, vivendo a vontade do Senhor, amando. Eu corrijo quem amo, a palavra diz. E aquela hora, com tanto amor, a gente conseguiu pegá-la para perto, sabe, abraçar ela, demos um abraço nela, eu falei, filha, nunca mais vai acontecer isso. Nunca mais você precisa esconder nada da gente, agora vai ser tudo transparente. Se não quiser comer, é só conversar. Mudamos a estratégia, mudamos a forma, mudamos o jeito de fazer. É por isso que a gente precisa levar a sério as pessoas, irmãos. Tem palavras que magoam, que machucam as pessoas. Ontem a gente ouviu isso, 2 relatos, não foi isso? Não foi isso? Um treinamento que a gente estava dando? Olha para mim aqui, ó. Tem palavras que machucam as pessoas, que magoam os outros. A mesa, esse lugar de comunhão, quando você confia em alguém para dar uma opinião sobre você, é como se você tivesse sentado à mesa de comunhão, irmão. Para o povo, para os judeus, a mesa de comunhão já foi dito, é um lugar de total intimidade, só chega se for familiar, se for alguém que tem total confiança, credibilidade para estar sentado, senão não entra. Agora olha para mim aqui, se eu sou irmão com você em Cristo, se nós somos um, se nós decidimos caminhar juntos, como é que você vem aqui para me destruir com palavras? Por que você acha que tem esse direito? Você entende isso? Ah, porque eu falo a verdade mesmo. É isso tem boa aparência. Vai lá, Saul. Corre lá, Saul. Continua, Saul. Rejeitado por Deus. Continua, Saul. Vai lá. Perde o seu reinado. Vai lá. Com todo respeito, eu falo para mim isso. Com todo respeito, com todo amor que tenho. Nosso lugar não é esse. Nosso lugar é de mesa. E mesa eu falo e depois eu ouço. Eu ouço, depois eu falo. E é como que a gente corrige? Com amor. Fala a verdade? Fala. Pode falar, tudo tem que falar.
Quantas verdades eu ouvi? Pesada. Aqui, pesada. Meu, você não está com cara de crente, velho. Meu, seu jeito de se comportar, Douglas, não tem, seu olhar não está de crente. Eu falo, mano, que raiva que meu pai está falando isso para mim. Os primeiros 15 minutos ali dava um negócio dentro de mim. Eu falo, meu, mas por que ele está falando isso? É meu pai, tá bom, eu amo, mas dentro de mim, sabe? Ele é Deus agora, onisciente, ele é o quê? Onipresente, ele estava lá, ele estava aqui. Entende? É o que bate dentro da gente quando alguém quer corrigir a gente. Principalmente quando é com jeitinho, principalmente quando é com amor, principalmente quando olha no olho, com transparência, fala com você. Entende? Mas passa 15 minutos, a lágrima começa a descer e você fala, velho, obrigado, Deus. Porque eu estou sendo corrigido e meu futuro está sendo reorganizado através de uma pessoa que me ama, que é meu pai e que ama o Senhor. Não importa se é sacerdote, se é pastor, se é pastora, se é mãe, se é pai, Deus sempre vai colocar alguém, olha para mim aqui, ó. Deus sempre vai colocar alguém na tua frente com a possibilidade de te ajudar a reorganizar o seu futuro. Aquilo que estava sentenciado como morte vai ser não mais sentenciado, decretado como morte, mas haverá, se você quiser, se você abrir a porta, se você permitir. Há uma decisão, há uma escolha pessoal, há uma decisão individual, mas se você permitir, essa morte vai se transformar em vida, em nome de Jesus. A sentença de morte vai ser transformada em vida. É escravidão que estava prevista? É vida, em nome de Jesus. É filho, é filha, o que é? O que é? Trabalho, o que é? É relacionamento, o que é? O que é que está perdido? O que é que está morto? O que está sendo vendido, já negociado? O que é que está perdido no meio do caminho? Vem cá, vamos sentar à mesa aqui, irmão. Vamos sentar à mesa. É na padaria, como eu e o Hérito faz, pede um pão com ovo. Não é isso, pão com ovo? Pão com ovo, e aí é assim que faz, é assim que faz. Tem um hambúrguer também que ele manda foto, nunca me chamou para comer, mas tá bom. Minha mulher é grávida, velho. Minha mulher é grávida, tem coragem. Essas mesas sempre tem comida. Bom, né? É bom demais. Eu entendi algo muito cedo, aprendendo dentro de casa, aprendendo com líderes sobre nossas vidas, que quando nós estamos aqui, nesse lugar, ou quando nós temos a oportunidade de sentar com um pastor e ouvir um aconselhamento, naquele momento, aquele homem, aquela mulher de Deus, ele se torna a boca de Deus sobre nossas vidas. Ele se torna uma pessoa que fala, cara, eu posso trazer direção, como o profeta Eliseu fez. O que você tem em casa? O que há sobre sua casa? O que tem lá guardadinho, escondidinho, de tanto valor que às vezes você não está enxergando, ou que você não consegue ter tanta clareza de que aquilo pode ser algo, um caminho pelo qual o Senhor começa a transformação e a mudança na sua vida. O fato é que Deus tem mudança e transformação para nós. É tempo de abrirmos essa porta. É tempo de largarmos a indiferença como a igreja de Laodiceia. É tempo de largarmos a mornidão. É tempo de largarmos aquilo que Deus não está se agradando. Ele não quer saber. Ele não quer saber. Ele não quer saber. É bonito a aparência, a gente já falou sobre isso. Glória a Deus pelas cadeiras. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A gente lá conseguiu descer para o prédio de baixo de novo. Que a gente estava sonhando tanto de novo de descer lá na nossa comunidade. Glória a Deus. Aleluia. Mas vou te falar uma coisa, Deus está naquele templo, Deus está querendo nos ajudar com aparência, ter uma aparência melhor. Sim, Ele se importa com a aparência, como a gente falou, entende? Ele se importa mais com o coração, mas Ele também gosta de aparência, por isso que Ele fez a criação toda tão linda como fez. Deus é perfeito, cara. Mas vou te falar uma coisa, Deus se importa muito mais com corações alinhados, com pessoas que estavam lá agora de manhã, preparando lá para construir de novo o novo púlpito, o novo altar que está sendo feito. Não sei nem se alguém tirou foto. Deus se importa mais com os irmãos aqui da conferência que estavam organizando dias e dias, e talvez às vezes quantos dias viraram noite. Quantos dias você fez jejum com aquela comida maravilhosa no seu lado. Entende isso? Deus se importa mais com o seu coração, com a sua posição de vida. Deus tem algo melhor para você, mas isso começa dentro do seu coração. Começa num processo de reorganizar aquilo que está perdido, que está largado na tua vida em nome de Jesus.
Quantos querem viver um novo tempo de Deus aqui? É tempo de chamar a mesa, é tempo de sentar, é tempo de parar um pouquinho. Não dá mais para insistir por esse caminho. Amém? Eu não vou mais ter tempo. Mas, Wellington, você me deixa falar 5 minutos? Promete para mim? Tá bom, prometo para você. Vamos colocar em pé em nome de Jesus? Aprendi vendo você fazendo, tá vendo? Pastor Juninho já falou isso, e eu quero só terminar por esse caminho. Pastores, líderes, pais, crianças, adolescentes, não importa quem você seja, é necessário parar um pouquinho e ver quem é o homem de Deus e a mulher de Deus que está te dando direção. É necessário fazer isso. É necessário rever o processo na tua vida e reorganizar aquilo que está sentenciado a acontecer. Às vezes, mesmo que tenha cara de muito bom, não vá por esse caminho. Precisamos ver se essa é a vontade de Deus, amém ou não? Precisamos ver se essa é a vontade de Deus. Se não for, não vai por esse caminho. É morte, é destruição, não dá certo. É ruim. Mas nós não podemos fazer isso tudo e perder a referência daquilo que é o futuro que nós precisamos trazer. Eu quero fazer um chamado aqui nessa manhã, para nós também olharmos por outro lado da palavra futuro, que é trazermos o futuro à mesa. A gente olha muito, continua olhando muito para os irmãos mais velhos, com os irmãos que falam melhor, com os irmãos que estudaram alguma coisa, que são os grandes líderes da nossa comunidade. Mas eu quero fazer um apelo aqui e fazer a mesma coisa que Samuel fez. No final do texto, como já foi dito, ele falou: tá bom Jessé, quem é o filho que está faltando? Tem mais um aí? Traz ele aí. E foram lá buscar. E Samuel, de uma forma muito, meu Deus do céu, muito linda, falou assim: olha, nós não sentaremos à mesa enquanto Davi não chegar. Olha para mim aqui, é necessário trazer o futuro à mesa. É necessário trazer o futuro à mesa. É tempo de transicionar, irmãos. É tempo de a gente olhar para nossas crianças, para os nossos adolescentes. É tempo de fazer isso. É tempo de fazer isso. Pais, mães, não espere o futuro chegar. Entende? Não fica olhando, daqui a pouco as coisas mudam e melhoram. Não. Traz agora o futuro para a mesa. A criança tem que ser sentada agora. O adolescente tem que ser sentado agora aqui na mesa. Entende isso? É necessário hoje iniciar o processo. E falar: olha, nós não vamos fazer mais nenhuma ação nessa igreja, nessa casa, nessa comunidade, nesse bairro, se o futuro não estiver sentado junto. É para tomar decisão de evangelismo? Vem cá, adolescente. Fica aqui para você ver como que a gente toma decisão de adolescente, de evangelismo. É para preparar a organização de uma ceia? Vem cá. Vem cá, futuro, vem cá, eu quero já te colocar na mesa agora aqui. Eu quero que você veja como é que a gente toma decisão nessa comunidade. Sabe por quê? Depois chegam os novos líderes e a gente fica depois murmurando, reclamando e falando mal da nova liderança, da nova geração, que ela é fraca, que ela não aguenta. Sabe por que muitas vezes isso acontece? Não é só por erro desse adolescente, dessa criança. É porque muitas vezes a gente caminha e fala: olha, é melhor deixar do jeito que está. É melhor deixar do jeito que está, não vamos. Sabe quando a criançada vai querer jogar bola e você não deixa porque é uma criança? Está na hora de mudar isso em nome de Jesus. Está na hora de chamar a criança para perto e falar assim: vem cá, você é parte disso. Eu quero trazer o futuro agora para a mesa. Eu quero preparar o futuro agora. Agora que você vai ver como que faz. Sabe por quê? Se eu não tivesse visto o futuro, sido chamado para esse futuro na minha casa, na mesa, eu não saberia educar os meus filhos como hoje faço. Eu não saberia entender. Eu vou te falar uma coisa: quando na minha idade de pequenininho, 10, 11, 12, 13 anos, 15 anos, para a glória do Senhor, quando os velhos, os que sabiam tocar muito, cantar muito, fazer tudo, não queriam fazer a obra do Senhor, não queriam ministrar adoração naquele templo, Deus usou um menininho de 15 anos, chamado Douglas Fernandes, para a glória dele, para fazer a obra dele continuar. E eu naquele momento fui ministro de adoração. Minha irmã de 11 anos foi ministra de adoração na casa do Senhor. E tão novinho, pastora,
a gente conduzia pessoas à adoração, ministrava adoração na vida das pessoas. Sabe por quê? Naquela igreja, naquele local, na minha casa, naquele contexto, o futuro estava sendo trazido à mesa. Às vezes você vai trazer o futuro à mesa com uma conversa, chamando para decisões, chamando para reuniões, chamando para fazer perto mesmo, realmente, intencionalmente. Mas às vezes você vai investir, como o irmão Dional no passado investiu na minha vida, porque eu não podia pagar a aula de música. E ele falou, era R$20, a gente não podia pagar. É R$20, mas olha para mim aqui, traga o futuro para a mesa em nome de Jesus. Fale como Samuel falou, nós não sentaremos à mesa se o futuro não estiver aqui junto. É para tomar decisão, vamos. Com todo respeito, nós temos falado isso e aprendido isso. Precisamos parar de fazer cutinho infantil. O que você vai fazer cutinho infantil? Precisamos parar de fazer, sabe, esse momento de, parece que é menos, parece que é menor do que é menos importante. Parece que é para cumprir tabela, parece que é só para falar estamos fazendo, é só para tirar a criança do lado. Entende isso? Precisamos fazer um culto de adoração, de louvor em nome de Jesus. E colocar nossas crianças para adorarem ao Senhor. Colocar nossos jovens e adolescentes para adorar ao Senhor. Colocar a mão sobre eles e declarar a bênção e a vitória do Senhor. Porque eu vou te falar uma coisa, Deus visita a criança. Deus visita adolescente, Deus visita jovem. É necessário a gente trazer o futuro à mesa em nome de Jesus. É necessário em nome de Jesus, Deus alinhar o nosso coração, Deus alinhar aquilo que Ele quer dentro do nosso coração, e nós sermos realmente como mais velhos, instrumentos do Senhor, e trazer o futuro hoje para a mesa. Vamos trazer Ele para ter comunhão junto. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, o Senhor é perfeito, Pai. O Senhor é maravilhoso, Pai. Pai, nesse momento, Senhor, Pai, nós nos apresentamos a Ti, Senhor. Ó Pai, nessa jornada, nesse processo, Pai, da primeira à última conversa que haverá aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor já está preparando o caminho por aquilo que ainda vai acontecer, Pai. Ó Pai, por aquilo que o Senhor vai fazer em nosso meio, Pai. Mas eu sei que o Senhor está fazendo, Pai. Ó Deus, e toda palavra, sentença, Senhor, toda escravidão, Senhor. Ó Pai, tudo que foi originado do pecado, Senhor, da falha, Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai, que gerou, Pai, tantas raízes, Pai, de tristeza, amargura, Pai. Tantas consequências familiares, Pai, ministeriais, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ó Pai, vem nessa hora, Pai, com o Teu fogo, Pai, com o Teu poder, Senhor. Espírito Santo, convence o nosso coração, Pai. Nos converte a Ti, Pai. Traga arrependimento nessa hora, Pai. E perdoe os nossos pecados, Senhor. Para que nós possamos, Pai, estar perto de Ti, Senhor. E viver uma vida em comunhão contigo, Espírito Santo. Jesus, obrigado por não desistir de nós, Pai. Obrigado, Senhor, porque mesmo, Pai, sendo tão falhos, Pai, tão religiosos, Pai, tão cheios de razão, Senhor, tão soberbos às vezes, Pai, o Senhor não desistiu de nós, Pai. O Senhor continua batendo, Senhor, à nossa porta, Pai, e nos chamando, Pai, para cear contigo, Pai. Ó Pai, para estar em comunhão contigo, Deus, em nome de Jesus, Pai. Ó Senhor, se há fatalidade da vida, Senhor, se é, Senhor, coisas normais da vida, não importa, Senhor. Usa, Senhor, um servo Teu, Pai, para que, Senhor, destinos e futuros, Pai, sejam reorganizados nesse lugar, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ó Pai, nós não somos aqueles, Pai, que nos conformam, Pai, que aceitam, Pai, a destruição em nossa mesa, Pai. Ó Pai, nós somos daqueles, Pai amado, que, Senhor, olhamos para Ti, Pai. Ó Pai, que chamamos o Senhor à mesa, Pai, e temos fé que o Senhor, Pai, que Jesus é o suficiente para nós. Aleluia, Senhor, vem, Pai, neste lugar, Pai, e opera, Pai, aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai. Ó Pai, oramos aqui, Pai, pelas nossas crianças, Pai, pelos nossos adolescentes, Pai. Ó Pai, pela nossa juventude, Senhor, pela nossa geração, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Se há aqui, Pai, profetas, Pai. Se há aqui, Senhor, ministros, Pai. Se há aqui, Senhor, líderes do Senhor, Pai. Não importa, Pai, a posição, Pai. Todos têm lugar na mesa, Pai. Todos têm parte nesse corpo, Pai. Mas, Deus, em nome de Jesus, Pai. Pai, essa fase, Pai, de opressão maligna, Senhor,
de tanto ataque, Senhor, na nossa juventude, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Levanta a Tua igreja, Senhor. Levanta pais aqui, Senhor. Mães, Senhor, conscientes, Pai, que estão, Senhor, ouvindo uma palavra, Pai, racional, Pai, mas guiada pelo Teu Espírito, Pai, por essa casa, por essa igreja, Pai. Ó Pai, para que haja reposicionamento, Pai, reorganização, Senhor. Ó Pai, nas casas, Pai, que falta mesa, Pai, nos traga tempo de mesa, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, nas igrejas, Pai, aqui, Senhor, na nossa igreja local, na Vila Ré, Pai, nas igrejas desse bairro, dessa São Paulo, Pai, nas nossas igrejas, Pai, ó Senhor, as crianças, Pai, que muitas vezes possam estar deixadas, largadas, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, Pai, ter a ciência, Pai, o entendimento do Teu Espírito, Pai, que é tempo, Senhor, de trazer o futuro à mesa, Pai, que é tempo de preparar, Senhor, as nossas crianças, Senhor, que é tempo de preparar os nossos jovens, Pai, que é tempo, Senhor, de impor as mãos e abençoar, Pai, que é tempo, Senhor, de liberá-los, Pai, que é tempo, Senhor, ó Pai, de derramar o Seu Espírito Santo sobre eles, Pai, é tempo, Senhor, de ensinar, Pai, pelo exemplo, Pai, é tempo de adorarmos, Pai, de forma intencional na frente deles, Pai, é tempo, Senhor, de nós, Pai, olharmos para eles, Pai, com um devido amor, Pai, porque são Teus, Pai. Obrigado pelas nossas crianças, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eles são o nosso presente, Pai. Obrigado, Pai, porque eles estão aqui hoje, Senhor, cada um que está aqui, Senhor. Deus, usa, Senhor, eles que estão aqui, Senhor. Cura o interior, Pai, cura as feridas da alma, Pai. Mas Deus, derrama o Teu Espírito sobre nossas crianças, Pai. Derrama, Pai, o Teu Espírito, Senhor, sobre, Senhor, esses menores, Pai. Que nós, Pai, enquanto líderes e adultos, Pai, possamos entender a direção do Teu Espírito nesse lugar, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, obrigado por tudo que o Senhor faz, Pai. Por tudo que o Senhor fala, Pai. Nós Te adoramos, Pai, nós Te louvamos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor, e amém. Amém, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor, aleluia.